Graças a Deus, para nós é uma honra, mais uma vez, estar aqui junto com todos os irmãos no canal Jailson HMTV, para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Muito bem, vamos logo para as escrituras, para nós termos um assunto hoje muito importante para tratar com todos vocês, meus irmãos. Apocalipse 7, versículo 1 e o versículo 3 de Apocalipse capítulo 7, diz assim, ó. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banha do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado ao poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra e nem o mar, e nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do vosso Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 3. Agora, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao versículo 17 do capítulo 13 de Apocalipse. Muito bem, diz assim, ó. Olha o que o 16 diz. Apocalipse 13, 16 ao 17. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, e sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. Então, baseado nessas escrituras, de Apocalipse 7, versículo 1 ao 3, e Apocalipse 13, versículo 16 ao 17, o nosso tema hoje é o mistério dos assinalados e marcados na testa. Esse é o nosso tema hoje. O mistério dos selados e marcados na testa. Muito bem, irmãos, agora, para nós entendermos isso, para que nós entendamos esse assunto que é muito importante, nós precisamos saber o que é o selo de Deus e a marca da besta. Então você vai entender isso aí. O que é? Para que nós podemos entender esse assunto, irmão, que é tão importante para a noiva de Cristo, nós precisamos saber o que é o selo de Deus e a marca da besta. Será que você sabe, irmão, o que é o selo de Deus? Porque é muito fácil, irmão, é muito bom, né, dizer que muitas pessoas lá da Assembleia de Deus, da Batista, da Deus de Amor, das igrejas evangélicas, estão com a marca da besta. Mas Jesus disse algo que é muito importante. Jesus disse que muitos vê o argueiro que está nos olhos dos outros, mas não vê a trave que está no seu. Isso foi o que Jesus ensinou. Então é fácil eu chegar aqui, condenar e falar contra o sistema religioso lá fora, mas aqui dentro. Mas aqui dentro da mensagem. Será que a coisa aqui dentro não está mais pior do que lá fora? Porque os de lá de fora, irmão, não tem. Só tem Bíblia e teologia. Nós temos Bíblia, nós temos a história e temos a revelação profética. Então o problema não está lá fora, está aqui dentro, irmão. Então, para nós entendermos esse assunto, nós precisamos saber o que é o selo de Deus e a marca da besta. Aqui na mensagem Ouvindo, Recebendo e Agindo, essa mensagem o profeta de Deus pregou no dia 7 de junho de 1960. Ele fala algo aqui muito importante. Parágrafo 106 ao 107 da mensagem Ouvindo, Recebendo e Agindo. Veja o que é que o profeta diz aqui, ó. Parágrafo 106. Olha o que é que ele diz aqui, ó. E a igreja espiritual. Isso aqui, quando ele fala de igreja espiritual, ele está se referindo à noiva de Cristo. E a igreja espiritual está no fim da estrada. Veja o que é que o irmão Branham está dizendo isso. Ele está dizendo isso em 1960. Olha o que ele está dizendo. E a igreja espiritual está no fim da estrada. Ela está caminhando em direção à sua cabeça. E quem é a cabeça da noiva de Cristo? Quem é a cabeça da igreja? É o próprio Cristo. Isso está lá no livro de Paulo, escrevendo aos Colossenses. E a igreja espiritual está no fim da estrada. Ela está caminhando
em direção à sua cabeça, a vinda do Senhor Jesus. Eu queria só abrir um parênteses aqui para dizer que muitos dizem que aquilo que aconteceu em 63 foi a vinda de Cristo. Mas veja o que é que o irmão Branham está dizendo aqui. A igreja espiritual está no fim da estrada, ela está caminhando em direção à sua cabeça, a vinda do Senhor Jesus. E ele continua, está tudo se encaminhando, isto é certo, se encaminhando para a vinda do Senhor. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, está vindo. Agora essa vinda, quando foi que essa vinda aconteceu? Para muitos pastores da mensagem, irmão, porque no nosso meio existem vários tipos de pastores. Existem os pastores nicolaítas, e existem os pastores Ló. Os nicolaítas é aqueles que estão amarrados no sistema, presos no sistema. E o profeta disse que o sistema afasta você da palavra. Ele ensina isso na mensagem A Festa das Trombetas. E os pastores Ló é aqueles pastores, irmão, que tem alguns que não está pegado ao sistema nicolaíta, mas ele está faltando revelação. Por que eu digo isso? Porque o irmão Branham disse na mensagem Hoje se cumpre essa escritura, que 3 homens chegaram a Abraão. Abraão reconheceu um e disse, meu Senhor. E depois aqueles 2 que vieram com Elohim, lá na tenda de Abraão, desceu até Sodoma. E quando chegou lá, e quando Ló viu eles, sabe o que Ló disse? Meus senhores. E o irmão Branham disse que isso é falta de revelação. Então tem muitos pastores da mensagem, irmão, que está faltando revelação. Eles só têm um rudimento. Porque aqui na Paraíba, a maioria dos pastores aqui na Paraíba só pregam rudimento, irmão. Batismo em nome do Senhor Jesus, que é correto. Santa Ceia com pão ázimo, lava-pé e o vinho, que também é correto. E a doutrina da Trindade, falando contra a Trindade, mas ao mesmo tempo são unicistas. Então a maioria dos pastores aqui da minha região, a maioria só prega rudimento. Então o que está acontecendo com eles? Quando eles não estão presos, alguns estão presos no sistema nicolaíta, a maioria dos pastores aqui na Paraíba são nicolaíta, e os que não são, mas falta revelação, irmão. Só prega rudimento. Então, aí o profeta diz aqui, ó. A igreja espiritual está no fim da estrada. Ela está caminhando em direção à sua cabeça. A vinda do Senhor Jesus. Está tudo se encaminhando. Isto é certo. Se encaminhando para a vinda do Senhor. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, está vindo. O que ele vai fazer? Agora, veja, irmão, quando a segunda vinda acontece, nós sabemos, irmão, nós cremos, baseado na mensagem do profeta, a segunda vinda já deu início. A segunda vinda não vai, a segunda vinda que ainda vai dar início, que ainda vai começar, é para os 144 mil, quando Moisés e Elias estiverem na terra. Mas para a noiva de Cristo, a segunda vinda já aconteceu, já deu início. Ela começou em 63, deu início lá quando o irmão Branham foi arrebatado por aqueles anjos, lá em 63, no dia 28 de fevereiro. E ela vai terminar quando a noiva sair da terra. Então o irmão Branham disse que nós estamos vivendo na dispensação da vinda. Nós estamos dentro da era da vinda. Irmão, veja a mentalidade, a ideia que a gente tinha da segunda vinda. Uma coisa que eu acho interessante, irmão, é que muitos, quando a gente fala sobre o alarido, muitos dizem que crê no alarido. Agora, quem é que entregou o alarido? Quem é que trouxe o alarido? Porque muitos pastores da mensagem dizem assim, ó, o alarido é a mensagem, nós temos a mensagem, graças a Deus, mas a Bíblia diz que quando Jesus desce, ele traz essas 3 coisas, alarido, voz de arcanjo e trombeta. O irmão Branham, na mensagem, o arrebatamento, ele diz, olha o que ele diz, que Jesus, quando desce, ele efetua essas 3 coisas antes da sua aparição. E quando é que ele vai aparecer? Na ilha da noiva. Quando a noiva sair daqui, subir e encontrar ele nos ares, ele aparece para a noiva. É a epifania.
Mas a parósia, o harpazo, Jesus, quando desce, ele traz essas três coisas. Ele traz essas três coisas e ele entrega ao sétimo anjo. Parágrafo 301 da mensagem A Brecha entre as Zero e Cero. Ele entrega ao anjo, ao sétimo anjo. Mas eu não entendo como é que eles acreditam que o alarido já está aqui, mas eles não creem na vinda do Senhor. Mas o irmão Brana disse que a igreja aqui, ó, a igreja espiritual, que é a noiva, está no fim da estrada. Ela está caminhando em direção à sua cabeça. A vinda do Senhor Jesus. Está tudo caminhando, isso é certo. Se encaminhando para a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a cabeça da igreja, está vindo. O que ele vai fazer? Ressuscitar todos os santos. Meu Deus. Você veja que quando a segunda vinda dá início, irmão, a primeira ressurreição dá início. Irmão, eu já falei várias vezes aqui, vou repetir. Futuramente, eu vou trazer um assunto sobre isso. A primeira ressurreição, nós sabemos que tem duas ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira ressurreição está dividida em três etapas. Uma etapa é espiritual e duas é literal. Hoje, desde 63 até hoje, 2023, nós estamos vivendo na primeira e segunda etapa da primeira ressurreição. Porque veja o que é que o irmão Brana diz, ó. O que ele vai fazer, veja só, o que ele diz assim, ó. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, está vindo. O que ele vai fazer? Ressuscitar todos os santos e dar um corpo glorificado. Aleluia. Estou contente por saber que ele está se encaminhando. Tá vendo? Ó? Olha o que o irmão Brana está dizendo. Estou contente por saber que ela está se encaminhando. Quer dizer, a noiva de Cristo, a igreja espiritual, está se encaminhando para esse acontecimento que aconteceu em 63. 3 anos depois que ele pregou esse sermão, aconteceu isso que ele estava pregando em 60. E ele continua ainda dizendo, ó. Ela está caminhando para duas grandes coisas. A vinda do tempo do fim, a marca da besta e o selo de Deus. O selo de Deus, qualquer ministro sabe que o selo de Deus é o batismo no Espírito Santo. Exatamente assim. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Amém? Ó, eu sei que vocês pensam que eu ajo engraçado, mas talvez eu sinta bem, ó meu Deus, chegando ao fim. Agora, vamos o que ele diz aqui, ó. Então, o selo de Deus, irmão, o que é? É o batismo do Espírito Santo. O selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Aí diz assim, agora, você se lembra do que é a marca da besta? A marca da besta é um Esaú carnal rejeitando aquela primogenitura, quer dizer, a promessa. A marca da besta é um Esaú carnal rejeitando aquela promessa. É hoje, irmão, que nós temos no nosso meio muitos pastores da mensagem rejeitando a promessa do dia. E rejeitar a promessa do dia, irmão, eles recebem automaticamente a marca da besta. É uma pena, é uma tristeza dizer isso, mas muitos pastores estão com a marca da besta. E a marca da besta, o irmão Brana diz assim, ó, é um Esaú carnal. É um crente carnal. É um crente sem revelação. É uma igreja sem revelação. Ela só tem um rudimento, mas não tem a revelação do dia. A marca da besta é um Esaú carnal rejeitando aquela primogenitura. Não chorou Esaú amargamente, tentando recuperar aquela primogenitura, mas não havia lugar de arrependimento. Então o choro que Esaú chorou não adiantou, porque chorou, mas não tinha lugar para se arrepender. E o irmão Brana diz assim, quando você rejeita o Espírito Santo, você sela a você mesmo para fora da misericórdia de Deus. Meu Deus. Quantos pastores dessa mensagem, irmão, estão fora da misericórdia de Deus? Porque eles selaram eles mesmos. Ao rejeitar, o irmão Brana disse,
no parágrafo 64 da mensagem, a sua vida digna do evangelho, ele ensina lá como é que você recebe a marca da besta. É você rejeitar aquilo que Deus está fazendo. O irmão Branham também disse, o parágrafo 60 da mensagem, Deus cuide de você. Muitos louvam a Deus pelo que ele fez. Muitos louvam a Deus pelo que vai fazer, mas ignoram o que ele está fazendo no momento. Então, quando você ignora isso, irmão, você está rejeitando. Automaticamente, você recebe a marca da besta. Você se torna um Esaú carnal. Um crente carnal que não tem o Espírito Santo. Por quê? Você recebeu a marca da besta. E no nosso meio, no meio dos pastores da mensagem, tem muitos assim, irmão. E eu tenho de falar a verdade, eu não posso ignorar. Olha, irmão, isso aqui que eu estou falando, muitas vezes eu falo com outros pastores, não é questão pessoal, não, é doutrinário, eu tenho de falar, porque essa é a doutrina que foi bíblica e profética. A questão não é pessoal, eu não tenho nada contra nenhum pastor, nenhum. Mas o problema é doutrinário. Eles estão rejeitando aquilo que Deus fez. Agora vamos tomar aqui as escrituras, um pouco, para nós ver o que é que a Bíblia fala mais sobre isso aqui, ó. Efésios 1:13. Efésios capítulo 1. Olha o que o primeiro mensageiro, que é Paulo. Paulo é o primeiro mensageiro, o primeiro profeta mensageiro, aqui, ó, no capítulo 1 de Éfesos, verso 13. Veja o que é que ele diz assim, ó. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Você veja, fostes, plural, selados com o Espírito Santo. Por que selado no plural? Porque aqui, irmão, no tempo de Paulo, era o primeiro selo. Na era de Paulo, era o primeiro selo. E quando Paulo fala aqui, selados com o Espírito Santo, ele está se referindo aos 7 selos, porque o irmão Branham disse. Aí você pode dizer, não, irmão Jesus, os 7 selos não tem nada a ver com o selo do Espírito Santo, mas o irmão Branham disse, na mensagem, o que é o Espírito Santo, palavra 46 e 47, ele chama Efésios 4:30 de o último selo. Então, selados, esses selados, está se referindo aos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6. Porque os selos, irmão, foi revelado em 63, mas a abertura dos selos foi dentro das eras da igreja. Os 7 selos foi aberto dentro das eras da igreja. Do primeiro, que eu não estiver equivocado, do primeiro até o quarto, foi aberto durante 2000 anos. O 5º selo foi aberto para os judeus lá na Segunda Guerra Mundial. O 6º selo é a grande tribulação. E o 7º selo foi aberto para a noiva, em 63. É isso aí. Então, os 7 selos não vai ser aberto ainda lá no futuro. Já foi aberto e revelado. Foi aberto do primeiro até o quarto durante 2000 anos, durante as eras da igreja. Mas quando chegou em 63, eles foram revelados pelo Cordeiro através do 7º anjo. Mas vamos adiante. Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim, ó. E não entristeceu o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. E o dia de redenção, irmão, é hoje. Você precisa ser selado com o selo do dia. E o selo do dia é o 7º selo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 Timóteo. Veja o que Paulo, o primeiro mensageiro, fala sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 4. Ele fala sobre em Efésios ele falou sobre os selados. E aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Verso 2.
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então veja aí, irmãos, os selados e os marcados. Os selados com o Espírito Santo, e o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo, e os marcados com a marca da besta. E a marca da besta é um Esaú carnal, aqueles que rejeitam a mensagem do dia, irmão. Rejeitou a mensagem do dia, recebeu a marca da besta. Vamos adiante aqui com o profeta de Deus. Agora, vamos ver aqui, irmão, o que atesta, representa ou significa na Bíblia. Porque eu acredito que o livro do Apocalipse, irmão, é um livro simbólico. Do capítulo 1 até o capítulo 22, é um livro simbólico. O irmão Branham chegou a pregar isso em 55. Apocalipse, o livro dos símbolos, é um livro simbólico. Agora, os símbolos do Apocalipse tem símbolos que representam algo espiritual, na esfera espiritual, e tem símbolo que representa algo na esfera literal. Está ali em símbolo, mas é uma representação de algo literal, algo natural. Por exemplo, aquela besta de Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Quem é aquela besta? Aquela besta representa uma hierarquia religiosa. Representa um poder religioso. Aquilo que representa a besta de Apocalipse 13. Mas vamos lá. O que atesta, representa ou significa na Bíblia? Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 9, verso 4. Veja o que a Bíblia diz aqui. Ó. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 4 de Apocalipse 9. Diz assim, ó. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, e nem a verdura alguma, e nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então você veja que esses gafanhotos que foi solto em Apocalipse capítulo 9, quando a quinta trombeta tocou, e esses gafanhotos não são helicóptero, nem avião, e nem gafanhoto verdadeiro. Esses gafanhotos aqui representam demônios. Eles só vão atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus, o sinal de Deus, que não é selado pelo selo de Deus, que não tem o batismo com o Espírito Santo na testa. Vamos adiante. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 1. Olha o que aqui a Bíblia diz. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa também, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então você veja, na testa também, quer dizer que os 144.000, assim como a noiva de Cristo recebeu o batismo com o Espírito Santo, os 144.000 também vão receber o batismo com o Espírito Santo na segunda vinda de Cristo para eles. Quando Moisés e Elias estiver pregando para eles, eles também vão ser batizados com o Espírito Santo, da mesma maneira que a noiva foi. Muito bem, agora capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3 e o versículo 4. Diz assim: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Testa. Então você veja o que a Bíblia fala aqui, é na testa. Aonde você vai ser marcado ou com o selo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, ou com a marca da besta. E a marca da besta, irmão, é um crente carnal, é um Esaú carnal. O irmão Branham dá vários adjetivos para a marca da besta. Ele diz que a marca da besta é o espírito anticristo, a marca da besta é a marca da apostasia, a marca da besta é o sistema, e o sistema nicolaíta. Então ele dá vários adjetivos para a marca da besta. Então quando você aceita a revelação do dia, você é selado com o Espírito Santo. Quer dizer, você é batizado com o Espírito Santo. Quando você rejeita a revelação do dia, é o que está acontecendo no nosso país.
muitos pastores, aí especialmente aqui na Paraíba, muitos pastores estão rejeitando aquilo que Deus está fazendo, eles estão recebendo a marca da apostasia. Eles são um Esaú carnal, porque eles estão rejeitando aquilo que Deus está fazendo no nosso dia. Tá bom, meus irmãos? Essa é a verdade. Muito bem, agora vamos ver o que é que a mensagem profética nos ensina sobre testa. O que é que testa representa? O que testa significa? Muito bem. Vamos começar aqui, ó. Mensagem, o resumo das 7 eras, pregado em 1960, parágrafo 43. O resumo das 7 eras. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Página 12. Ele diz assim, ó. Olha o que aqui Mombrana diz. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial da igreja, ou o qual é trinitarismo e etc. Então você veja, irmão, que a marca da besta é você aceitar. Quando você recebe a marca da besta na testa, e testa significa que vocês terão de aceitar a doutrina, o ensinamento, porque doutrina é ensinamento, irmão. Doutrina é o conhecimento. Então, ser marcado na testa é você ter o conhecimento do sistema mundial. Meu Deus. E muitos pastores da mensagem estão com essa marca na testa, quer dizer, eles estão com esse conhecimento. Eles chegam a pregar sobre os trovões, eles chegam a pregar sobre, sabe, sobre o selo, mas eles são nicolaítas porque eles estão presos no sistema. Então, eles estão marcados com o conhecimento do sistema. O que o Mombrana diz, a marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, o qual é trinitarismo e etc. Aí diz assim, ó, e a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Então é isso. Testa fala de doutrina, de conhecimento. E ele continua. Com este grande poder, o sistema da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Ei, irmão, meu Deus, quantos pastores dessa mensagem, eles agora, nesse momento, eles estão calados, quietos na deles, mas vai chegar um dia que eles vão perseguir a noiva verdadeira, porque a noiva verdadeira, irmão, ela está marcada com o selo de Deus. Ela não está marcada. Quem vai perseguir a noiva não é nem o sistema denominacional lá fora, é o sistema denominacional dentro da própria mensagem que vai perseguir a noiva verdadeira. E Mombrana diz, essa imagem tratará de proibir que a noiva pregue, ensine e etc. E seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa desse sistema mundial de igreja, a igreja verdadeira será tirada desse mundo, porque está com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. É isso, irmão, que me satisfaz. É isso que me mantém de pé. Que essa é a promessa. A noiva de Cristo hoje, irmão, ela está separada de todo o sistema. Desse sistema que é uma praga, que está acabando com muitos pastores da mensagem. Muitos pastores da mensagem, irmão, receberam essa praga do sistema nicolaíta. E eles estão com o conhecimento da besta na testa. Meu Deus, vamos adiante. Mensagem Torre de Babel, pregada em 1958, parágrafo 123. Olha o que o profeta diz. Torre de Babel, parágrafo 123. Mombrana diz. Ele faz assim, ó. Qual é o selo de Deus? E Mombrana diz. Qual é o selo de Deus, irmão Brana? O Espírito Santo. Então, o selo de Deus é o Espírito Santo. Você diz, isso é escriturismo? Absolutamente. Muitos deles me deixam ter
muitos deles, mal deixa-me te dar para que vocês não esqueçam isso. Efésios 4:30 diz: não entristeceu o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da redenção. Aí está o ser de Deus. Isso é o que estou tentando lhe dizer. Vocês têm olhado para o ser de Deus para vir nos últimos dias. Irmão, deixa eu dar uma parada aqui. Olha o que é que o irmão Branco diz aqui. Ó. Vocês têm olhado para o ser de Deus para vir nos últimos dias. Ora, o ser de Deus, é por isso que Paulo diz selados no plural, porque ali está falando dos 7 selos. E nos últimos dias, o selo que vai vir, irmão, é o 7º, é o último selo. Por isso que na mensagem, o que é o Espírito Santo, parágrafo 46 e 47, ele diz que Efésios 4:30 é o último selo. Esse era o selo que viria nos últimos dias. E muitos pastores dessa mensagem não acreditam nisso. Aí ele está pegando esse selo e botando lá para frente. Então eles estão sendo marcados com o quê? Eles estão sendo marcados com a marca da besta. E o irmão Breno continua. Na sua testa dizem que isso, na sua testa, dizendo que isso que está em sua testa é o seu conhecimento para compreender. Mas a Bíblia diz que o Senhor de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Cada um que tem isto em seu coração é livre e eles são selados através do conhecimento de Deus em suas testas. Então, os selados na testa, os que receberam o selo de Deus na testa, fala de quê? Do conhecimento de Deus, irmão. Fala da doutrina de Deus. E o irmão Branco continua. Em suas testas que ele realmente sabe que Jesus morreu e ressuscitou outra vez, porque eles podem vê-lo. Louvado seja Deus, Senhor. Graças a Deus, irmão. Então, testa, selado na testa, fala de conhecimento. Mas que conhecimento você tem? Você tem o conhecimento de Deus? Ou você foi selado na testa pelo selo de Deus, ou você foi selado na testa pela marca da besta? Conhecimento de Deus, a doutrina de Deus e a doutrina do diabo, como Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4. Olha aqui que ele diz, ó. Olha aqui, ó. 1 Timóteo, olha aqui, ó, capítulo 4 de 1 Timóteo, olha o que Paulo diz aqui, ó. Isso é muito profundo, irmão. Olha. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando você rejeita, irmão, o que Deus está fazendo no dia, você automaticamente recebe na testa a marca da besta. Quer dizer, você está pregando a doutrina de demônios. Vamos adiante com o irmão Brana. Mensagem, a palavra falada é a semente original. Segunda parte, parágrafo 88. Olha o que é que o profeta diz. Olha o que é que o irmão Brana diz aqui, ó. A única maneira pela qual alguma vez podemos nascer novamente é primeiro receber a palavra no ventre da mente. Na mente. Testa. Olha, a única maneira pela qual alguma vez podemos nascer novamente é primeiro recebendo a palavra no ventre da mente. Então o Espírito vem em cima daquela e traz aquilo. Aí está você. Aquilo que faz isso. Este é o verdadeiro ensinamento do Evangelho, irmão. Eu creio que São Paulo estivesse aqui de pé hoje, ele ensinaria a mesma coisa nesta hora. Correto? Quais foram os resultados dela? Morte física e espiritual. O que acontece com aqueles que aceitam outra palavra, quer dizer, outro ensinamento, outra marca? Entram nessa brincadeira hoje que eles têm. Ambos morte física e espiritual. Ambos corpos espirituais, ambos corpos e espíritos serão aniquilados. Não existe mais. Isso é exatamente correto. Então você veja que o irmão Branco está dizendo, você recebe o novo nascimento primeiro no ventre da mente, aqui, no conhecimento, no ensinamento, na doutrina, para depois aquilo descer para o coração. Olha o que ele diz aqui, ó, no parágrafo 89, na parte B do parágrafo, diz assim, ó. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar em sua mente, aqui,
Primeiro vem aqui na testa, que fala de doutrina, de conhecimento. Crê nela. Aquele que ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não passará pelo julgamento, mas ou através do período da tribulação. Você veja que o irmão Branham disse que a grande tribulação é um julgamento também, mas tem passado da morte para a vida. Então testa, fala de ensinamento, fala de doutrina. E muitos irmãos, muitos pastores dessa mensagem têm recebido um ensinamento falso. Eles têm ensinado um ensinamento falso, errado. Por quê? Eles deixam de receber o selo de Deus para receber a marca da besta. Vamos adiante. Mensagem às 10 virgens e os 144 mil. Pregado em 1960, parágrafo 154 ao 155. Mombrana diz. Olha o que aqui o profeta diz. Agora, eu quero apenas que, para resumir essa parte, antes de irmos embora nos próximos minutos. Agora, o ser de Deus é o Espírito Santo. O ser de Deus, irmão, é o Espírito Santo. Todos sabem disso, não é mesmo? Muito bem. Todos sabem que o ser de Deus é o Espírito Santo. Agora, isso é encontrado. Tome Apocalipse 9, 1 ao 4. Vocês encontram que todos tinham o selo na testa. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Paulo disse, pelo que ele nos selou pelo seu Espírito até o dia da redenção. Efésios 4, 30. Não te sei o Espírito Santo. Esse é aquele anjo que vem selando as suas testas. Que anjo? Qual é o anjo? Aquele que está no capítulo 7, verso 2 de Apocalipse, irmão. O anjo que tinha um selo. E esse anjo se encontrou com o irmão Branham em 63. O sétimo anjo celestial se encontrou com o sétimo anjo terrenal, que foi o irmão Branham. Eu não paro de ensinar isso, porque isso é a verdade, irmão. Quem rejeita isso, quem não aceita, rejeita, critica isso, está recebendo a doutrina do diabo na mente, o conhecimento do diabo, e está sendo marcado na testa com a marca da besta. Meu Deus. Esse é aquele anjo que vem selando as suas testas. Agora, isso não significa que ele toma e coloca uma mancha ali. Sua testa é sua revelação. Meu Deus. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Olha o que o irmão Branham disse. Sua testa é sua revelação. Vê, sua mão é o que você faz sobre isso. Veja, é uma marca espiritual, entenda. Ele não pega um grande carimbo e te carimba dessa forma. Oh, não! Está falando de revelação, fala de ensinamento, fala de doutrina. Mas que tipo de doutrina você está sendo marcado? Você está sendo marcado com a marca, com o selo de Deus, que é a doutrina de Deus, ou com a marca da besta, que é a doutrina do diabo? Porque assim como Deus tem uma doutrina, irmão, o diabo também tem. E qual é a doutrina do diabo? A doutrina do diabo é perverter aquilo que Deus estabeleceu. É Deus dizer algo e um diz, não, não é isso não. Deus disse isso, mas não é isso não. Isso aí é doutrina do diabo. E muitos pastores dessa mensagem, irmão, estão com essa marca. Deixam de receber o selo de Deus para ser marcado com a marca da besta. Tá bom, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu peço para vocês, orem por mim. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e aperte o sininho, tá bom, meus queridos? Para que o YouTube possa pegar os meus conteúdos do meu canal e botar para todo mundo na internet, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço. E na próxima nós voltamos aqui mais uma vez com todos vocês no nosso canal Jailson HMTV, tá bom? Que Deus nos permita, que Deus nos dê graça para que a gente possa prosseguir essa caminhada, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e shalom para todos vocês.